Salve pessoal, Educador Matheus na área, e hoje nós vamos falar sobre ele, o mastodonte brasileiro, que foi o Notiomastodon platense, um animal pertencente aí à família Gomphotheridae, que é a qual vai englobar os mastodontes americanos, né, da América do Norte e Europa que existiram, e é um grupo muito próximo dos mamutes e dos elefantes atuais que sobreviveram até o Holoceno, que são Loxodonta africana, Loxodonta cyclotis, Elephas maximus, mamutes primigênios, mamutes columbi e por aí vai, né? A maioria desses proboscides que sobreviveram até o Holoceno mais ou menos. Às vezes é bem difícil a gente pensar que num país de dimensões continentais como o Brasil não existe uma megafauna de fato grande, né? E que possamos ver, já que em tese um ambiente comum e saudável, ele deveria ter muita vida esbanjando e vida grande, mas a maior parte da nossa megafauna é composta aí por mamíferos domésticos, como é o caso do gado, e outros animais aí domésticos, e inclusive diversas faunas exóticas que compõem a nossa megafauna, que são o caso dos javalis, javaporcos, veados europeus, búfalos também, que acabam ficando por aqui, e diversos outros animais aí exóticos que acabam sobrevivendo aqui no nosso país e em toda a América do Sul também acaba tendo esse problema. É muito preocupante. Colômbia, eu já citei um vídeo, se eu não me engano, sobre os hipopótamos de Pablo Escobar, que dominaram lá uma parte da Colômbia também. Mas, voltando agora, né, ao assunto do vídeo, vamos falar sobre ele, Notiomastodon platense. Esse animal ele pertence à família Gomphotheridae. Ele existiu há mais ou menos 2,5 milhões de anos atrás, até 10 mil ou 12 mil anos atrás, mas agora se formos ser um pouco mais entusiastas com algumas novas pesquisas, pode ser que esse animal ele tenha sobrevivido até muito mais recente, até quem dera, quem sabe, 5 mil, 3 mil anos atrás. Mas é quase certeza de que são 9 mil anos atrás, porque existem aí algumas pegadas que vão de acordo totalmente com patas de um proboscídeo, encontradas na região, se eu não me engano, da Serra da Capivara, lá no Piauí também. Esse animal ele era bem abundante, né? Aqui no Brasil, Uruguai, Bolívia, Argentina, Paraguai também. Ele era um animal muito bem biogeograficamente distribuído aqui por toda a América do Sul. E, se eu não me engano, também existem alguns indícios de que ele existiria no sul da América do Norte e América Central, mas não tenho certeza disso, então fica mais no campo da especulação. Esse animal ele poderia chegar aí até 3 metros de altura, então ele era um proboscídeo bem grande, e em estimativas máximas ele teria mais ou menos 4 toneladas até 5 toneladas, o que já é muito, chega ao peso aí de um elefante asiático comum. Um elefante asiático macho, né, grande, mas ele seria menor do que os Loxodonta africana, seriam os elefantes da savana, né, que podem chegar até 8 toneladas, incríveis 8 toneladas, que é um animal muito grande. Esse animal, ele tinha uma lâmina transversal nos dentes, né, que caracteriza que ele seria um animal herbívoro generalista, se alimentando aí de muitos tipos de vegetais, inclusive aí das gramíneas, que foi o que conseguiu fazer com que ele se adaptasse tão bem aos diversos biomas que existem, bem distintos entre si. A dieta generalista do Notiomastodon platense conseguiu fazer com que esse proboscídeo gigante conseguisse se adaptar tão bem, né, aos diversos biomas, se alimentando das mais diversas formas aí vegetais, mais diversas espécies vegetais, né? O Brasil, até 10 mil anos atrás, todos os biomas eles já eram bem estabelecidos. Esse animal ele viveu predominantemente na zona do Cerrado, tá? Pantanal também, eu acho que esse animal existia, mas não é certeza. Mas ali, parte do Cerrado e Mata Atlântica, esse animal ele existia. E foi principalmente aqui na região de São Paulo foram encontrados crânios mais bem preservados e dentes, principalmente molares, né? São a marca registrada de mastodontes. Existem diversos vídeos aí na internet que infelizmente eu já vi de mineradores, né? Pessoal que trabalha nas minas, que acabam encontrando diversos fósseis de Notiomastodons e acabam literalmente traficando esses fósseis por causa de uma falta de conhecimento e todo o mercado, a grande rede de mercado de tráfego internacional de fósseis que existe. Infelizmente, muitos fósseis brasileiros estão
Europa, América do Norte, Ásia também. Então, muitos dos ossos fósseis eles são exportados ilegalmente para outras regiões, mas existem muitas brigas, literalmente brigas para a gente conseguir repatriar esse patrimônio material e geológico aqui do Brasil, né? Porque realmente, cara, ter todos esses fósseis são lindos sendo perdidos é algo realmente triste. Então, eu gostaria de falar com vocês que, caso vocês vejam vídeos aí na internet de mineradores falando que contribuem mais para a paleontologia do que pesquisadores porque encontraram isso e aquilo, saibam que a maioria daqueles fósseis eles vão para o mercado ilegal, o mercado clandestino, e vão ser perdidos aí, provavelmente alguma coleção particular que não vai ter uso e vai ficar ali somente como um troféu, né? E esse animal, os fósseis, eles são encontrados principalmente na região de Minas Gerais, também existem diversos esqueletos completos aí, completos entre aspas, né, pessoal, porque é bem difícil conseguir encontrar realmente os ciclos aí também, né, então vamos falar que tá totalmente completo, mas ele tá bem completão. Muitos esqueletos aí, fósseis encontrados lá na região de Minas Gerais, aqui em São Paulo, são encontrados principalmente dentes molares e crânios altamente preservados. E algo que o diferencia da maioria dos proboscídeos atuais são as suas presas. As presas deles eram ligeiramente mais grossas e retas, bem característico aí dos mastodontes, né? Dos mastodontes americanos, então elas eram presas mais grossas e iam afinando, porém ainda assim eram mais retas do que a do gênero Loxodonta, ou então até mesmo de Elephas máximos e dos mamutes, dos primigênios ou Columbia aí, né? Algo que se assemelha bastante, vamos ao Paleoloxodon namáticos. Então seria algo aí um pouco mais próximo deles, entre si. Esse animal ele foi extinto provavelmente por mudanças climáticas, ações antrópicas, sim. O ser humano ele está envolvido aí e também por causa da sua perda aí, né, de dominância, principalmente quando surgiu o intercâmbio faunístico, né, das faunas do sul e do norte das Américas, que infelizmente foi o resultado da extinção de grande parte da nossa megafauna exclusiva, já que o Brasil ele esteve ilhado aí por muitos milhões de anos aí, né? Como qual Austrália e Madagascar são hoje em dia e tem sua própria megafauna bem distinta do resto do mundo. Então, o Brasil, a nossa megafauna, ela era composta principalmente há 2 milhões de anos por marsupiais carnívoros, notoungulados, que eram aí também Existe um outro animal que termina com platensis. Vou ficar devendo o nome dele, então provavelmente eu vou estar colocando uma imagem dele do lado, ou então aqui embaixo. Mas a terminação da espécie também é platensis, o epíteto específico dele, que era um notoungulado aqui da América do Sul, que existia bastante aqui no Brasil. E esses animais eles foram extintos graças ao intercâmbio faunístico, onde as faunas norte-americanas invadiram o sul e as faunas sul-americanas invadiram o norte, respectivamente, também. E, inclusive, isso ainda acontece hoje em dia, porque existem muitas espécies aí de xenartros que estão conseguindo conquistar o sul da América do Norte, como é o caso dos tatus. Naquela época eram os tatuscas, tatus de tamanho de fuscas, mas hoje em dia são os tatus que conseguem passar ali pela América Central, chegando até o sul da América do Norte, e quem sabe ali no centro da América do Norte. E isso ainda assim é um reflexo do istmo do Panamá que se formou e que fez com que esse intercâmbio faunístico acontecesse e ainda acontece. O Notimastodon platense, infelizmente, foi uma espécie que é extinta, né? Foi extinta recentemente, e que por bem pouco mesmo, nós seres humanos agora quase que conseguiríamos ver elas, né? Existem muitos indígenas, diversos povos indígenas que podem ter relatos aí, ou então lendas, mitos, que acometam e que vão de encontro sim com esse animal. Por quê? Os indígenas eles já existiam aqui no nosso país há mais de 10 mil anos atrás. Se não me engano, são 20 mil anos atrás os relatos, os indícios arqueológicos mais antigos de povos indígenas aqui nas Américas. Então, algum dos povos indígenas pode ter aí algum relato de alguma história que envolva algo semelhante ao Notimastodon platensis,
mas que, infelizmente, você que está assistindo isso, nunca vamos ver. Então, quando você for no zoológico, ver um elefante africano da savana, da floresta, ver um elefante asiático, saiba que aquilo ali poderia ser um nosso elefante, poderia ser o Nothomassodon platense, mas infelizmente ele foi extinto há 10 mil, 9 mil, 8 mil, 7, 6 mil anos atrás. Existem ainda muitos debates acerca de quando essa espécie realmente foi extinta, junto com o restante da megafauna realmente grande, que passava de 4 toneladas aí, né? Esse animal ele conviveu principalmente aí com preguiças gigantes do gênero Eremotherium laurendi, elas viveram aí também por aqui. Tigres índice de sabre poderiam predar esse animal, caso eles tivessem hábitos sociais. Então imagina o Smilodon populator de 300, 250, 300 quilos, um bando de pelo menos uns 5 atacando um animal desse. Seria uma cena linda de se ver. Vai depender de alguma outra espécie, embates extra e intraespecíficos, né? Mas a gente sabe, pelo ambiente ali, né, pela própria paleoecologia, de que esse animal convivia com lobos terríveis, cachorros do mato, puma com color, os jagurandis, viviam também ali com os mão-peladas, de Delfis, mão-pelada, que o pessoal são os guaxinins. Então ele viveu a maioria da nossa megafauna que nós temos hoje em dia, como antas, capivaras, onças pintadas, onças pardas são as pumas com color, os gatos mouriscos, jaguatiricas, tatus, gambás, guaxinins, etc. Eles conviveram com esses animais. Então, imagina um cenário onde tinha uma onça pintada vendo um elefante. Então, quando você vê naqueles documentários tigres asiáticos predando elefantes asiáticos, lembre-se que aquela cena também já aconteceu aqui no Brasil, só que no lugar dos tigres eram os Smilodon populator, ou então sendo bem puxando sardinha aí pro lado das onças. Quem sabe as onças pintadas poderiam até ter se arriscado a predar juvenis dessa espécie. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, foi mais uma conversa aí sobre esse animal que eu gosto muito e que ele é bem interessante. Só para esclarecer algumas dúvidas aqui, caso alguém não saiba o que é uma árvore filogenética, como eu disse que eles são próximos dos elefantes aí nas árvores filogenéticas, eu vou pegar essa daqui que eu tenho impressa, são de dinossauros, deixa eu até... Então, aqui são de dinossauros, mas no caso seriam mais ou menos... Aqui estariam Nothomassodon platensis e os restos dos gonfoterídeos, e para cá estariam Loxodonta e os gêneros pertencentes a Elephas máximos, mamutos e outros gêneros aí mais próximos. Então isso daqui seria uma árvore genética, uma árvore filogenética, e essa daqui é uma escala de tempo geológica. Então essa daqui tá bem coloridinha porque eu fiz para as crianças. Então esse daqui, ó, eles existiram no Quaternário junto com nós. Essa linguagem não é mais usada hoje em dia, né? Mas o Quaternário ela é a época em que engloba aí o Pleistoceno superior, Pleistoceno inferior, superior e o Holoceno, e quem sabe o Antropoceno. E agora que já entramos aí no Antropoceno, né? Nesse assunto, o que vocês acham da gente ter aí um vídeo, próximo vídeo, se discutindo um pouco mais sobre a proposta do Antropoceno e sobre as consequências reais dessa era que nós conseguimos criá-la, infelizmente, por causa que dessa vez não é um título muito bom, já de que as principais contribuições humanas para a criação do Antropoceno foram emissões de gases do efeito estufa exageradamente altas, explosão de bombas nucleares, ou seja, a partir da primeira detonação de uma bomba nuclear, é a partir dali que conta o Antropoceno. A extinção da maioria das espécies animais e vegetais, impactos aí que vão demorar milhares de anos para serem reconstituídos caso a gente não repense alguns hábitos. Então tem muita coisa a ser debatida. Se você ficou até o final e quer que eu traga esse vídeo, comenta aqui embaixo Antropoceno, já vai deixando o teu like aqui, não vai cair teu dedo se você fizer isso. Confere se já está inscrito, se você não é inscrito e assistiu esse vídeo até o final, eu acredito que eu mereço você estar se inscrevendo aí, né? Porque esse vídeo deu um trabalhão danado,
Tanto que vocês podem ver, nossa, mas por que você não posta sempre? Pessoal, esses vídeos eles requerem muito trabalho, requerem muita pesquisa, revisão de bibliografia, porque conseguir artigos, bibliografia decente e uma literatura realmente boa para esse tipo de vídeo requer muito tempo e ainda não consigo focar 100% do meu tempo exclusivo para isso. Então eu peço a ajuda de vocês para estar se inscrevendo no canal, ajudando com isso. Mais uma vez, obrigado se você assistiu esse vídeo até o final. Falou, valeu e até a próxima!